Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui no canal 8 SBT. Boa noite para você que nos prestigia aqui na capital e também no interior. Eu tenho o prazer de conversar agora com o secretário municipal de Articulação Comunitária e Social, Ailton Castro. Seja bem-vindo, secretário. Tudo bem? Muito bom. Muito boa noite, né, para você que está aí. E obrigado pelo convite, Muniz. Fico muito feliz de estar aqui, nessa noite aqui, com nossos amigos rio-branquenses. Secretário, o senhor veio do movimento comunitário, né? Presidente do loteamento Alzira Cruz, segundo distrito. Depois foi conselheiro da Conan também, agora secretário. Como é que é agora? O senhor está do outro lado do balcão. O senhor vai ter que aprender a dizer não aos amigos de luta. Isso. Como é que é agora esse desafio? Primeiro assim, né, Muniz, é com muito orgulho que eu... da onde eu vim, que é ali da liderança comunitária, primeiro ali fui presidente da Associação de Moradores do loteamento Alzira Cruz. E naquele momento ali, nós conseguimos assim muitos benefícios para aquela comunidade. Foi só um mandato ou dois? Foi somente um mandato, né? Porque logo depois do que encerrou o mandato, eu fui eleito conselheiro da Conan no Congresso em 2014. E aí eu já fui fazer uma nova etapa, que era frente à Conan, representando o Acre no cenário nacional e ajudando aqui na interlocução aqui do município e do estado. Mas, que nem você já ressaltou, eu estava do lado do balcão anteriormente, né? A gente estava lá na ponta, vendo as dificuldades do dia a dia nas comunidades, que não são fáceis, são muitos os avanços que nós precisamos nas comunidades. E hoje, com muito orgulho, nós chegamos ali, primeiro, antes de eu assumir a secretaria, eu fui convidado em 2016, na reeleição do prefeito Marcos Alexandre, nós fomos convidados a fazer parte da nova equipe, pela vice-prefeita Socorro Nery, na época, para assumir uma diretoria na SEMAX, que é essa mesma secretaria, que cuida a interlocução do município com as comunidades. E eu fiquei muito feliz, Muniz, de ter vindo para a gestão, para essa secretaria. Eu poderia ter ido para outras pela questão profissional, mas essa secretaria ela fala muito do dia a dia da comunidade. Então, as problemáticas da cidade, os avanços que nós precisamos construir para o futuro. E como nós viemos do movimento comunitário, nós ficamos muito orgulhosos de representar o movimento comunitário como diretor ali naquele momento. Entendi. Legal. Como é que está sendo esse novo desafio? Quais são as principais dificuldades no momento? Primeiro, nós como já viemos do movimento comunitário, nós já tivemos ali, nós temos ali uma aproximação com todas as lideranças de Rio Branco, né, e do estado também, mas falando de Rio Branco, a gente já tem uma aproximação, conhecemos as regionais, já conhecemos um pouco das dificuldades, e aí melhora o entendimento, porque realmente o líder comunitário, Muniz, que está lá na ponta, ele é um soldado, né? E ele muitas vezes é um soldado que foi para a arma, que foi para a guerra sem armas. Por quê? Porque só cabe a ele reivindicar, né? O poder público, por sua vez, hoje nós temos um déficit de contribuição da União para o município muito grande. Para você entender, nós temos hoje Rio Branco, a capital, com mais de 400 mil habitantes, chega quase a metade da população do estado, e nós temos um repasse do governo federal que chega a 10% da receita. Então, como é que nós temos uma desproporcionalidade dessa? Nós temos que atender 50% da população com 10% do recurso. E isso, então, aí nós vamos ter que olhar os equipamentos públicos para poder atender de acordo com o nosso tamanho. Então, aí você tem que... A educação, a saúde, a mobilidade urbana, os serviços básicos, eles têm que ser primeiro priorizados, que nós não podemos deixar de atender a saúde, de atender a educação, a infraestrutura. E tudo isso nós temos que dialogar com a verdade, dialogar com o respeito, dialogar com a parceria. Eu digo para você, o líder comunitário hoje, ele é um parceiro da Prefeitura de Rio Branco,
Porque no momento que ele está se manifestando também, Muniz, ali muitas vezes ele faz um fechamento, ele fecha uma rua, nem sempre ele fechou uma rua porque fechou o diálogo, é diferente. Anteriormente, as ruas eram fechadas em Rio Branco porque não existia um diálogo entre o poder público e as comunidades. Hoje não. Eles fecham porque é uma forma a mais de pressionar, de buscar o benefício para a sua comunidade. Olha, tem gestor que não gosta de trabalhar na pressão, né? Radicalizar acho que nem sempre é bom, né? Não, de maneira alguma. Eu acho assim, Muniz, todas as manifestações que feitas em Rio Branco, nós que fazemos a articulação. E é com muito respeito. Até porque quando você fecha uma rua no bairro, você não prejudica só ali o bairro. A região toda, cidade. Isso. O pessoal precisa. E aí isso a gente tem conversado com as comunidades. Né? Claro que hoje, graças a Deus, diminuiu, viu, Muniz? Nós temos uma diminuição de mais de 30% dos fechamentos nesse período, que nós estamos num período complicado, que é um período eleitoral, que muita gente também dá uma fechada pela questão política, né? Porque não é a favor de um lado ou do outro, e se aproveita desse momento. Mas hoje nós já temos um levantamento que nós temos 30% a menos fechamento do que nessa mesma época, em 2016. Aproveitando a sua vinda aqui, esta semana, por exemplo, foram intensificadas as reclamações, as reivindicações com relação à iluminação pública. É de responsabilidade da Prefeitura ainda? A iluminação pública, ela é de nossa responsabilidade na cidade como um todo. Agora, tem algumas vias que ela é de responsabilidade da União e outras vias são de responsabilidade do Estado, né? Nós vamos pegar ali a Via Chico Mendes. A Via Chico Mendes, a iluminação é de responsabilidade do Estado. Nós vamos pegar a Via Verde. A Via Verde, que é o entorno que sai até ali o aeroporto de Rio Branco, a responsabilidade é da União, é DENIT. Né? E a população, muitas vezes, ela não concilia o que é de responsabilidade do município, do Estado e da União. No momento, as maiores reclamações vêm lá da Amadeu Barbosa, o sistema ali. Amadeu Barbosa, a responsabilidade agora, ela está vindo para a Prefeitura, certo? E, claro, a iluminação pública, ela tem o Hilton, que ela é um servidor nosso lá da Secretaria de Obras, que cuida dessa pauta, é uma pessoa muito dedicada, Muniz, e digo para você, a resposta, ela está sendo bem breve, a questão da iluminação pública. Hoje nós temos um quantitativo de manutenção e troca de equipamentos muito grande. Nós temos a equipe funciona até meia-noite, 1h da manhã, a equipe está nos bairros fazendo todas as demandas. Então, quando você aciona, muitas vezes a população aciona os meios de comunicações, na mesma semana é solucionado o problema. Claro que eles pedem um prazo de muitas vezes 10 dias, que é um prazo hábil, porque nós trabalhamos com equipe nas regionais, para a gente fazer o mapeamento, claro, para ter eficiência na manutenção. Mas ela está sendo feita com uma agilidade muito boa a questão da iluminação pública. Eu não sei se a Prefeitura já detectou essa prática criminosa, mas o mais lamentável de tudo isso, no caso da Amadeu Barbosa, por exemplo, é que ali as lâmpadas ali que estão sendo, elas não são queimadas pelo tempo de uso. Os marginais estão destruindo, que é para poder criar um ambiente propício para eles poderem agirem. E outra coisa, Muniz... Vai até lá, desde a cabeça da ponte, até lá o estacionamento da Areia da Floresta. E o pior, Muniz, que não é só isso daí, porque assim, muito desses equipamentos, eles estão demorando um pouco mais de ter a manutenção, porque os vândalos estão retirando até os cabos, Muniz. Até os cabos. Até os cabos de energia. Não precisa trocar só as lâmpadas. Não é só a troca da lâmpada. Então, por isso que muitas vezes você vê que demora um pouquinho. Uma nova instalação. Porque tem que fazer a troca e implantação novamente da rede, porque ela é subtraída pela questão social. É lamentável. É lamentável. Como é que está essa relação com os representantes da Prefeitura nas regionais? Hoje... E os líderes comunitários, né? Esse tripé aí. Isso. Hoje, assim, nós temos 15 regionais, são 10 regionais urbanos, são 5 regionais rurais, né? E aí, dentro dessas regionais, elas são
subdivididas, os bairros são subdivididos dentro dessas regionais. Hoje as demandas, elas entram por dentro da SEMAX. Então, muitas vezes você vê um tapa-buraco, a solicitação de um tapa-buraco, de uma drenagem, você vê uma tampa de BL, você vê um retorno de esgoto, você vê iluminação pública. Todas essas demandas da prefeitura, elas encaminham por dentro da SEMAX. E a SEMAX é o órgão, é a secretaria que absorve todas essas demandas e rateia para as secretarias afins. Quer dizer, o que é da pasta da saúde, nós vamos encaminhar para a Secretaria da Saúde. O que é da Secretaria de Obras, a gente encaminha para a Secretaria de Obras. O que é a questão de infraestrutura, CEOP e EMURB. Então, a gente faz um rateio dessas demandas, acompanha e dá um retorno para as lideranças e até mesmo para o morador que reivindicou. Porque tem vezes, Muniz, que o líder comunitário ou então uma liderança mais daquele local, ela solicita, mas tem vezes que é um morador mesmo, ele solicita através das regionais e aí a gente dá esse retorno, esse feedback, porque assim, a prefeitura, ela criou através da SEMAX uma interlocução com as comunidades. Quer dizer, é uma forma dela estar mais presente, poder ouvir melhor e nós fazer a troca de experiências, né? Entre o morador que conhece a realidade. Porque muitas vezes, Muniz, nós temos algumas intervenções técnicas nas comunidades e elas dão problema no futuro. Mas por quê? Porque muitas vezes não era ouvido ali aquela comunidade. E aquela comunidade, muitas vezes, ela sabe que naquele ponto ali, o bueiro para receber aquela água teria que ser um bueiro com expansão maior, porque tem uma questão de muita água naquele local. Então, isso é uma forma de a gente estar dialogando. Então, quando nós estamos próximo, a gente está ouvindo a experiência de quem realmente tem, que é o morador que conhece a sua realidade lá no seu bairro. Claro, com certeza. Como é que está sendo essa relação sua com os demais secretários, notadamente os que se envolvem mais diretamente com as reivindicações da sua secretaria? Rapaz, assim, é uma aproximação muito boa. Primeiro que são grandes parceiros, são pessoas assim, da minha extrema aproximação. Eu não tenho nenhum problema assim, em termos de diálogo entre as secretarias, porque cada uma sabe a sua função. A SEMAX, ela não executa nenhuma demanda. Ela é uma aproximadora entre o poder público e a comunidade. E aí nós sabemos a nossa função. Então, a nossa função é dialogar na comunidade e dialogar dentro da Prefeitura de Rio Branco. O senhor pessoalmente já teve que fazer algumas intervenções numa dessas reivindicações mais radicais, por exemplo? Na verdade, assim, como é que funciona? São muitas demandas. A cidade, ela é composta, Muniz, ela é composta tem muito desafio. A cidade de Rio Branco é uma cidade que você conhece a história, que a maioria dos bairros foram construídos através de invasões, né? Que não foi feito um planejamento. Então, o que é que nós temos? Nós temos uma cidade que ela cresceu muito vertical, certo? Então, cada realidade, hoje nós vamos pegar bairros antigos que ele tem uma realidade. Vou pegar uma estação experimental. Então, nós temos um bairro que foi invasão, mas que tem quase 40 anos, então um bairro muito antigo de Rio Branco, que já tem muitos equipamentos públicos, que já tem beneficiamento, que já tem escola, que já tem creche, que já tem unidade de saúde. Então, ele tem muitos equipamentos, infraestrutura, mas nós vamos pegar na regional estação, vamos pegar o vamos pegar um bairro aqui como referência, Adalto Frota, um exemplo, uma comunidade ali do Custódio Freire. Então, nós vamos pegar dentro da mesma regional, que não tem tanta infraestrutura, porque são bairros que ainda os equipamentos não chegaram até lá. Então, assim, essa é a parte que nós fazemos com os secretários. Nós sentimos da comunidade
e vimos os pontos realmente que nós precisamos trabalhar em cada regional e tentamos sensibilizar cada secretário da demanda mais urgente, um exemplo, por regional, né? Porque assim, nós temos que fazer uma gestão voltada para as pessoas, nós temos que fazer uma gestão para todos. Então nós temos muitas vezes que olhar sensivelmente caso a caso. E é esse o olhar que nós temos, de olhar com muita atenção, e eu agradeço a parceria de todos os secretários de Rio Branco, que são amigos e que nos ouvem e que nos ajudam a executar a nossa função. Porque se nós da SEMAX, como nós não executamos, se eu não tivesse uma parceria com o secretário, não seria fácil. Certamente. Então, tanto a liderança comunitária é uma parceira, como os próprios secretarias afins, que são executoras, que são grandes parceiros. Legal. Registrar aqui a presença de alguns amigos, o Júnior, lá do Nova Estação, o que mais? Nós estamos aqui com o Júnior, temos aqui o nosso assessor, o Andraí Pinho. O que mais? Temos aqui o meu amigo, que é o Zé, que é o meu motorista, que está aí, acorda cedo e dorme tarde todo dia, né? Veio aqui acompanhar essa entrevista. Legal. E ainda aí a dupla Pedro Paulo e Pedro Balu. O Pedro Paulo vai conversar com a gente no final do programa e o Pedro Balu já conversou com a gente no programa de esportes ao vivo hoje pela manhã. Secretário, muitíssimo obrigado. Muniz. Sucesso, parabéns aí pelo trabalho realizado desde abril até agora. Muito obrigado, né? Nós estávamos devendo essa visita aqui, é uma satisfação. Agora eu gostaria da sua presença também lá na secretaria para a gente lhe apresentar um pouco do nosso dia a dia. Vamos tomar um cafezinho lá. Tomar um cafezinho lá e eu agradecer a todos os nossos telespectadores, né, que está dando a honra de nos ouvir e nós agradecemos cada um de vocês, Muniz, e eu queria mandar um abraço especial para todos os amigos do Acelera Rio Branco. Você que faz parte da equipe Acelera Rio Branco, um grande abraço, que Deus abençoe e tenha uma boa noite, muito obrigado.